Hoje é dia 31 de agosto de 2020 e este é o episódio 106 do podcast Ubuntu Portugal, o show sobre Ubuntu, software livre e outras cenas. O meu nome é Diogo Constantino e comigo, como sempre, tenho o Tiago Carrondo. Olá, Tiago. Olá, Diogo. Então, como estás? Estou fecholas, pá, e tu? Eu estou com as baterias carregadas, estou aqui pronto para mais um ano. Mais um ano? Não, para mais um ano não, mas pronto. Fica sempre bem dizer isto, não é? Sim. Estamos aqui a retomar a cadência normal da gravação dos episódios. Nota-se o ritmo, não é? Estamos aqui num ritmo ainda bastante... Aliás, deixa-me começar já por aqui. Portanto, antes de mais, deixa-me dar-nos os parabéns a nós, porque conseguimos fazer uma coisa que planeámos antes, que já tínhamos planeado no passado e que nunca tínhamos conseguido concretizar, que foi efetivamente gravar episódios em Barda, para podermos estar durante o mês de agosto efetivamente descansados. O que, por um lado, pode parecer que nós somos uns preguiçosos do raio, porque ficámos de facto no mês de agosto a banhos, mas por outro lado a última semana de julho foi alucinante, porque nós gravámos que nem uns loucos. O Alex, o nosso senhor podcast, fartou-se de editar também que nem um doido, para que pontualmente todos os dias, todas as quintas-feiras, saísse um novo episódio durante o mês de agosto, apesar de nós não estarmos nem de longe nem de perto a gravar, nem nos locais habituais, e muitas vezes em sítios inóspitos a fazer, e posso-vos dizer essa parte, a fazer, portanto, a garantir que os episódios eram de facto publicados, tanto na Rádio Zero como nas várias plataformas onde nós estamos presentes. Portanto, antes de mais, e não vou fazê-lo para mim, vou fazê-lo para ti, Diogo, estás de parabéns pelo excelente trabalho que fizeste, metade, que a outra metade, também. um terço. O outro terço fui eu e o outro terço foi o senhor podcast. Diria que estamos todos. Sim, mas foi de facto uma prova superada. É uma coisa que nós provavelmente vamos repetir noutras alturas festivas, digo eu, até porque se nós provarmos, se provarmos que conseguimos durante um mês inteiro, quando acontecer Carnaval ou quando acontecer Natal ou quando acontecer, aquelas alturas mais típicas, exatamente, mais típicas em que as pessoas habitualmente aproveitam para fazer outras coisas, se calhar vamos fazer o mesmo, ou seja, as pessoas ficam deprimidas quando não nos ouvem semanalmente e nós temos essa noção, portanto nós ficamos deprimidos quando temos que interromper as nossas festividades para gravar, às vezes pode acontecer isso, e então nós também encontramos aqui um compromisso que me parece bastante aceitável. Continuamos a ter feedback positivo, portanto, apesar de gravarmos com um mês de antecedência, portanto, e olhando para o último episódio, foi gravado um mês antes, ainda assim as pessoas conseguiram aproveitá-lo e usufruir dele, o que é ótimo. Portanto, acho que sim, acho que foi um dos momentos, no contexto podcast, como é óbvio, não é? No contexto aqui do nosso podcast, mas foi um momento alto, foi um ponto significativo deste mês de agosto, e era o primeiro que eu queria salientar. Concordo absolutamente. Até porque eu durante estas férias não teria conseguido gravar o show. Em boa parte do mês estive num local em que o acesso à internet era extremamente reduzido, fosse com que operador fosse. Ok, mas queres-nos contar como é que foram as tuas férias? Foram passadas no interior de Portugal, como é a minha preferência. Gosto muito de passar férias no interior de Portugal e, como disse, num sítio em que havia pouquíssimo acesso à internet. Isto apesar de ter comprado um cartão de dados e um modem com AP e tudo, e ainda deu para as despesas, para estar a navegar para GPS e coisas desse tipo, ainda deu. Mas houve momentos bem estendidos, inclusive no sítio onde fiquei alojado, em que não tinha acesso à internet. Ok, olha, eu também tive na primeira metade do mês não tive problemas desses, portanto estava bastante bem instalado, aliás fui muito bem tratado durante os primeiros 15 dias de agosto, tinha condições para gravar, iria certamente ter que interromper o que estava a fazer para gravar, portanto acho que foi uma ótima escolha que nós fizemos, portanto foi gravar por antecipação. Depois tive durante cerca de uma semana uma coisa que já não tinha há muito tempo, que é
contar apenas com uma ligação à internet. Está-me a falar o nome em português, uma metered, sim. Percebes? Mas pronto, ou seja, aquela coisa de chegares ao quarto, ligares-te ao Wi-Fi e fazeres as videochamadas ou fazeres upload das tuas fotografias, ou seja o que for, tudo isso teve que ser bastante medido durante uma semana, portanto que é uma coisa que já não é, pelo menos para mim não é habitual ter que o fazer, e então foi um desafio extremamente interessante, mas pronto, mas olha, eu andei por aí a cirandar, fiz uma coisa que não achava que iria fazer, sabes? Que foi, fiz um desconfinamento, e acho que a vida tem que andar para a frente, e eu tentei fazê-lo dessa maneira. À conta disso, fiz três testes Covid, não estudei para nenhum. Não estudei para nenhum, portanto chumbei aos 3, portanto o que é bom sinal. E pronto, e depois também estive no interior do país, e depois estive no oeste, e depois andei assim a andar por aí. Foi um mês de agosto muito interessante. Não vou dizer férias, porque parte do tempo estive a trabalhar, é a vantagem que eu tenho é de andar pelo país e poder continuar a trabalhar, o que me dá também uma liberdade diferente, e é fixe. Portanto, tive parte desse tempo a trabalhar, parte desse tempo estive efetivamente de férias e a usufruir da minha família, de amigos, mas foi bastante agradável, sim. Muito bem. Eu não desconfinei. Eu andei por sítios onde havia pouca gente, aliás, planeei minhas férias de forma a haver menos pessoas possíveis. Falámos sobre isso. E foi fixe na mesma. Ainda assim, acho que por outros motivos, por exemplo, ir às compras e coisas desse tipo, já andei por sítios onde havia mais gente. Faz parte, é isso. Eu durante muito, ou seja, eu cumpri o confinamento à risca e portei muito bem, mesmo no pós-confinamento, vamos chamar de confinamento obrigatório, mas quando tu entendes que já quando vais para fora de casa é mais difícil continuares confinado, conforme tu disseste, seja compras, seja porque vais comer a qualquer lado, seja, portanto, a tua dinâmica de vida é completamente diferente e menos controlada do que se estiveres em casa. Mas sem dúvida. Por outro lado, aquilo que eu tentei fazer foi, eu faço parte daquelas pessoas que acham que o Covid não se vai embora amanhã nem depois. Sem dúvida. Se calhar nem é o ano que vem. E o que eu tentei fazer, eu tenho a tua opinião, o que eu tentei fazer foi, dentro das cautelas habituais, ou seja, não perdi a cabeça, mas tentei fazer aquilo que é suposto fazer, que é reagir, seguir em frente e tentar descobrir como é que é a vida. Aquela frase da treta que toda a gente agora anda a repetir, que é a nova normalidade, não é? Que me irrita e que me faz comichão, mas que efetivamente é uma coisa que tens que fazer, que é criar muitas vezes novos hábitos, novos ritmos de vida, adaptar, exatamente. Tens que te adaptar. Foi isso que eu tentei fazer, e fiquei no meio de tudo, há sempre, e cruzei-me com muita gente porque isto depende muito de gente, pessoas, e há muita gente que é de facto uma besta. E não há outra forma, mas globalmente fiquei satisfeito com aquilo que vi, sabes? E fui, enfiei-me no aeroporto, enfiei-me num avião 2 vezes e estava à espera que fosse bastante pior. Não estava à espera que fosse pior no sentido que foi mau, não. Estava à espera de uma coisa completamente diferente e fiquei surpreendido pela positiva. Lá está, tenho que me esquecer das bestas, que me cruzei com algumas, mas tirando isso, que nós nunca nos vemos livre delas, fiquei alegremente surpreendido. Portanto, voltarei a repetir logo que tenho a oportunidade. Eu, como andei muito pelo campo, as únicas bestas com que eu me cruzei foram de 4 patas. Algumas tinham cornos. Fiz muitas caminhadas e adorei isso. É o tipo de coisas que eu gosto normalmente, portanto não, neste aspecto não fiquei muito prejudicado com esta situação. É o tipo de coisas que eu gosto de fazer e é o tipo de coisas onde há pouca gente. Perfeito. Se bem que também tenho algumas saudades de estar em sítios com muita confusão e muita gente. Mas pronto, adiante. Só sinto falta dos concertos, que já me cancelaram e não sei quando é que posso ir a um concerto outra vez. Mas pronto, de sítios com muita gente, porque de resto dispenso. Mas pronto, adiante, bora lá falar sobre coisas.
Olha, coisas para falar. Eu tenho algum feedback sobre uma coisa que eu falei antes de ir de férias, que é as apps úteis para quando se vai de férias. Ok, boa. Creio que esqueci-me de mencionar algumas. Uma que eu nunca tinha usado e que usei já depois de vir de férias, mas que teria sido extremamente útil quando eu tive férias, que é o OSM, OpenStreetMap Scout Server Slim, que é uma app que permite fazer cache de mapas do OpenStreetMap no teu dispositivo. Ok. Neste caso no meu Ubuntu Touch. Do OpenStreetMap. Okay. Yeah. Eu tenho isso e permite usar mapas offline com o Nav. Yeah. Isso é bom. É muito bom, só que os mapas ocupam muito espaço. O de Portugal são 600 e tal megas. Exatamente. Outra app que eu acho que não mencionei é o Weber, já que falámos dela antes. É uma app para gerar web apps para o Ubuntu Touch. E que eu usei, por exemplo, para gerar uma web app para o Wiki Voyage, que eu falei num dos episódios anteriores, e que também pode ser usada para quando estamos numa zona qualquer em que há um site sobre a região de turismo ou uma coisa assim de género, que tem informações úteis para quem está a fazer turismo, ou uma aplicação de um evento ou uma coisa assim de género, e vocês geram a aplicação a partir do site muito facilmente com o Weber. Mas creio que não mencionei a web app do OpenStreetMap para o Ubuntu Touch, que além de útil para consultar o mapa, também permite fazer edição de mapas ou deixar as notas para edição para alguém pegar nelas e fazer edição, ou para vocês fazerem edição no futuro. Só uma coisa: a web app do OpenStreetMap está feita para que quando o viewport, portanto o ecrã, tem uma dimensão muito pequena, ele não mostra as opções para iniciar edição. Mas se vocês forem nas definições do browser a mudar o zoom com que ele faz a renderização do site, vocês conseguem pôr lá um zoom suficientemente pequeno para ele mostrar as opções de edição, mas suficientemente grande para vocês conseguirem ver o que estão a fazer e interagir com a aplicação, e assim iniciar essa opção. Além disso, eu gosto muito de olhar para o céu à noite, em particular quando não há nuvens. É verdade, em particular quando não há nuvens, quando eu gosto muito de olhar para as estrelas e para a lua e para essas coisas, para os planetas, para as estrelas cadentes e tudo isso. E por isso o Stellarium, que é uma aplicação que permite-vos identificar o que é que está no céu, é também útil, em particular porque houve as habituais chuvas de estrelas do mês de agosto, e eu aproveitei para ajudar-me a localizar de onde deveria iniciar a observação. Mas isso no desktop ou no telefone? Não, no Ubuntu Touch. Ok, fixe. Há um port de Stellarium, da versão móvel do Stellarium para o Ubuntu Touch. Boa. E há também a aplicação de meteorologia, que é óbvia a sua utilidade e que tem tido algumas melhorias ultimamente no Ubuntu Touch, inclusive também já se pode ver imagens de radar e coisas desse tipo, e a interface em si está mais bonita, mostra informação de formas úteis, e é uma aplicação com a sua utilidade óbvia. E tu tens mais alguma sugestão, alguma coisa que tenhas esquecido no passado? Não tenho sugestão nenhuma. Voltei, lá está, e fruto do desconfinamento, voltei a usar uma aplicação que já referi aqui várias vezes, mas que não é novidade para ninguém, que é o Street Complete. Para completar, lá está, o OpenStreetMap que tu depois descarregas, ou o OpenStreetMap que tu depois consultas na web app. E de resto foi em termos de aplicações, eu fiz uma coisa que, e por vários motivos,
tirando os dias em que estava a trabalhar, fiz o desliga do botão completo, usava o telefone para fazer algumas chamadas e pouco mais, e de resto não aproveitei a fazer outras coisas. Essencialmente foi isso que eu fiz. Portanto, aproveitei todo este, não foi propriamente um blackout, nada disso, portanto respondi a todas as pessoas que, portanto, e fui comunicando, usei essencialmente o telefone como um meio de comunicação, mais do que... Que ideia louca. Diz? É, não é? Que ideia louca, não é? Quem diria que ele dava para isso também. Mas do que estar a fazer efetivamente um uso exaustivo, não fiz de todo. Tentei desligar-me ao máximo de tudo o que era aplicações e conversas, e mesmo, não sei se deu para ver ou não, tu também não és muito ativo, até porque não consegues acompanhar, deves ter o mesmo problema que eu, não consegues acompanhar os grupos todos do Telegram onde estás enfiado, mas pronto, exatamente. Portanto, mas eu próprio também tive muito pouca presença, de vez em quando ainda ia comentando alguma coisa, mas uma coisa muito residual, porque tentei mesmo ao máximo, não foi uma coisa provocada, ou seja, não fiz isso propositadamente, portanto foi acontecendo e depois e soube-me bem, portanto faz parte. E essencialmente foi isso que aconteceu, mas portanto não, isso depois, qual é o reverso da medalha? O reverso da medalha é que efetivamente não tenho tantas sugestões ou histórias ou aplicações para partilhar, ou aplicações, ou seja, a forma como eu apliquei as aplicações nas minhas férias, não sei se foi muito confuso naquilo que disse, mas acho que as pessoas perceberam. Acho que está claro. Sim, portanto, não, fui acompanhando a atualidade, fui ouvindo umas coisas, fui vendo umas coisas de forma mais recreativa, mas nada do outro mundo. Essencialmente nada do outro mundo. Olha, eu, por falar em aplicações e em mapas, durante este mês de agosto, aliás, ainda começou em julho, o Marcos Costales começou a fazer o desenvolvimento do NAV 3.0. Ai, mas eu vi, sim. Sim, e eu tenho estado a ajudar um bocadinho, não com o desenvolvimento, porque ele gosta muito de fazer aquilo por ele próprio, mas ele foi-me mandando várias versões do NAV 3 e eu fui fazendo revisões, olhando o que é que ele poderia melhorar, o que é que estava bem, o que é que estava mal, e contribuí só um bocadinho mesmo para a tradução, porque a malta os portugueses saltaram para a tradução do NAV muito rapidamente. Ele estava já em boa parte traduzido também ajudou, mas eu quando peguei na tradução estava 98 ou 99% já traduzido. Adicionei só 2 ou 3 strings e revi o que estava anteriormente, 1 ou 2 alterações menores. Qual é a plataforma para tradução? O POEdit. Não, isso o POEdit é um software, não é? Não, é uma plataforma online, neste caso. Ok. Desconhecia. Por acaso não é desconhecia, tinha ideia que era um software que tu instalavas, um software desktop. Acho que também existe um software com esse nome. Não sei se está relacionado, se não. Okay. Mas este é muito fácil de utilizar, portanto, acho que ajudou também nisso. Facilita sim, sem dúvida. Portanto, o NAV 3.0 deve estar quase a sair. Já houve, segundo o Marcos, passámos de alfa para beta aqui há umas semanas, esteve em beta e depois disso ele já me disse, foi mandando várias release candidates e de facto está muito bom, está bastante rápido, está muito bonito. E tem funcionalidades novas que eu acho que o pessoal vai gostar, e se eu conseguir chatear o Marcos o suficiente ainda vai ter mais funcionalidades. É sempre uma luta com o Marcos, porque o Marcos quer sempre que aquilo faça o menos possível e eu quero que ele faça sempre mais um bocadinho do que o Marcos quer. Mas são funcionalidades que eu acho que o convenci a adicionar e que ele não adicionou porque teve dificuldades a adicionar, mas pode ser que no futuro, com um bocadinho de ajuda, que ele consiga adicionar essas funcionalidades novas. Ok, parece-me bem. Fico ansioso e certamente vou experimentar. Vou esperar que chegue à loja, né, que chegue à App Store, mas se quiseres antes podes ir chateá-lo. Não quero, não, lá está. Não sei se percebeste a minha mensagem. Vou esperar que chegue à loja. Portanto, eu não tenho disponibilidade nesta altura para estar a trocar e a fazer testes, e não tenho. Por muita boa vontade, não tenho.
minha prioridade neste momento está noutro sítio. Muito bem. E olha, compraste alguma coisa online eu recentemente? Já sei nem o que queres falar. Por acaso comprei algumas coisas online, correram todas bastante bem, não tenho a mínima razão de queixa. Aliás, eu comprei ainda antes de ir de férias. Comprei umas máscaras de uma empresa portuguesa, portanto, de uma marca de snowboard, portanto, apesar de usar máscaras no verão, vou com pinta de snowboarder, combater o Covid, ou não é combater, é prevenir o Covid. Aquilo é tão giro, que quando eu estive de férias, alguém elogiou drasticamente as minhas máscaras e eu disse, não é tarde nessa, estão-me aqui a receber tão bem, espera aí um bocadinho. Então enviei uma mensagem, não é uma loja virtual, portanto é mesmo, mandas uma mensagem, mandas o dinheiro por MBWay ou por outra via mais direta e eles lambem um selo e põem meia dúzia de máscaras num envelope e mandam para onde tu quiseres. Portanto, e comprei e já foram recebidas e foram muito bem recebidas, portanto já recebi as devidas agradecimentos, já me tinha vindo embora quando elas chegaram, mas foram muito bem recebidas e pronto, essencialmente foi isso. Depois comprei coisas pequenitas, mas que ainda não chegaram tão em trânsito, portanto eu também durante o mês de agosto não sou muito exigente com as entregas, portanto estou calmamente à espera. Tenho neste momento alguns cabos e um adaptador para um SSD a caminho, que eu me lembro, devo ter mais coisas, mas que eu me lembro, tenho isso a caminho. E tu, Diogo, conta-nos lá, e tu? Pronto, as minhas aventuras nas compras online continuam, mas agora com muitíssimo mais sucesso. É lá, então partilha, agora, meu caro, partilha. As várias lojas que eu tentei usar começaram a funcionar bem. É lá. Fantástico. Eu acho que a situação está agora a normalizar. Talvez agora no início do mês de setembro complica um bocadinho com o início da época escolar. É normal que as coisas compliquem um bocadinho em termos de stocks e de envios, mas durante o mês de agosto parece que funcionou bastante bem. Tive só um pequeno percalço com o CTT, mas acho que nem foi culpa do CTT, mas queres definir pequeno percalço? Pequeno percalço é que eles entregaram a metade de uma encomenda e não me entregaram a outra metade da encomenda porque diziam que a encomenda não estava completa, mas a encomenda estava completa. Espera, eles não entregaram metade porque disseram que não estava completa? Eles pensavam que eram duas encomendas diferentes. Sim. E que faltava metade de uma encomenda, então entregaram uma que era a tal metade que estava em falta, mas acho que isso foi um equívoco qualquer a registar como é que eles resolveram isso? No dia a seguir foram lá levar o resto? Não, eles disseram que vinham, mas não vieram. Isto foi na segunda-feira, vieram na sexta-feira. Na sexta-feira vieram, disseram que iam entregar a segunda metade dessa encomenda durante a parte da tarde, mas obviamente não havendo, não há nada para entregar e não vieram. Portanto, espera aí um bocadinho. Então, mas eles achavam que, ou seja, eles entregaram tudo logo no primeiro dia? Não, entregaram metade no primeiro dia. Só que eles pensavam que era uma encomenda separada. Ok. Então, quando eles voltaram na sexta-feira, não havia nada para entregar, porquê? Havia a outra metade. Ok. E entregaram essa outra metade? Sim, e eles pensavam que ainda havia... Que além dessa ainda havia mais? Sim. Ok, pronto. Antes a mais que a menos, meu caro. Antes a mais que a menos. Mas não havia. Eu estava a ver que eles não me entregavam também na sexta-feira porque faltava metade. Mas pronto. E queres-nos dizer o que é que recebeste ou queres só falar sobre a experiência do CTT? Já vamos conversar sobre o que é que estava nessa encomenda um bocadinho mais adiante. Então vá. Entretanto, vamos falar de outras encomendas. Esta chegou durante o meu período de férias, que foram um conjunto de cabos extra para carregar Pinebooks e que eu acho que também dão para os PineTab. Um cabo de série USB jack, cartões de memória. Onde é que compras cartões de memória? Isto veio tudo da Pine Store. Esta encomenda foi uma encomenda da Pine Store. Também comprei mais um dispositivo Powerline de Volo, desta vez com 3 saídas
porque não dá para comprar, porque não encontras à venda só com uma saída Ethernet. Sem Wi-Fi. Sem Wi-Fi, só com uma saída Ethernet. Não encontras. Ok. E só os Starter Kits é que têm. No entanto, agora estou completamente convencido que não faz diferença ser Starter Kit ou não. Porquê? Que com esta nova geração de dispositivos de voo não faz diferença. Mas o emissor é sempre o emissor. Não há emissor. Não Eles há todos emissor? fazem tudo. Eles todos fazem tudo. Compras aos pares, compras sempre Starter Kits. Yeah. A não ser que queiras com mais saídas Ethernet. Ok. Parece-me que é assim, mas se tiverem dúvidas quanto a isso, contactem a de voo. Exatamente, não cobrem ao Diogo, porque depois sai caro. É que eu tenho dúvidas sobre o que estás a dizer, mas não me apetece falar sobre isso. Até porque eu depois com o software a fazer o setup conseguia definir qualquer um deles como o emissor. Como emissor, ok. Eu não conheço o suficiente, acho estranho, não conheço o suficiente, mas também não vou eu também achei estranhíssimo. Exatamente. Mas, até porque lá está, se eles fazem o Starter Kit, não vale a pena dizer que não vale a pena. Ok. Fizeste o teu disclaimer, portanto não responsabilizei o Constantino, eu não vou falar sobre isso sequer, portanto podemos avançar. Eu achei tudo isto muito estranho. O setup do dispositivo foi fácil, ok? No entanto, há uma enorme falta de informação nas caixas que tu recebes sobre como fazer o setup de um dispositivo extra. Mas eu, pelo menos na geração que eu usei, carregavas na casinha, depois já tens a rede montada, não é? Carregas na casinha de um que já esteja a funcionar, carregas na casinha do outro que esteja a funcionar, que seja novo, e eles conversam e... Mas estes não têm casinha. Estes não têm casinha. Então não tem casinha, como é que eles fazem? Há um botão em vez de dois, e a quantidade de tempo que tu carregas no botão é o que diferencia a função do botão. Se fores um gajo mais nervoso e se contares até 5 mais rapidamente, estás lixado. Usa um cronómetro. Mas o setup é fácil assim que tu sabes como fazê-lo. Como tudo na vida, meu caro. Há coisas que mesmo depois de saberes que não são fáceis. Sim, compreendo, mas como grande parte, então não vou dizer como tudo, como grande parte das coisas na vida. Sim, a maior parte das coisas na vida é nós não sabermos fazer. O que é preciso fazer é fazer o download de uma coisa chamada The Vol Cockpit, que é um softwarezinho. Sim. Que, ao que parece, pelo menos para o Ubuntu, eu não me lembro se estava sequer disponível para outras distribuições, mas eu acho que não. Está disponível para Windows, para Mac e para Ubuntu, e que só corre em 20.04 nesta versão. Okay? Eu não usei um portátil com 20.04, usei um com 16.04, no qual criei uma VM, à qual dei acesso direto à interface Ethernet, à VM, e por isso era como se fosse um PC com 20.04. Depois estive a ver vídeos sobre como fazer o setup, porque eu não fazia ideia do que é que tinha que fazer. E também, aqui há também uma complicação, é que a maior parte dos vídeos estão em alemão. A de Vol é uma marca alemã. Exatamente, portanto é coerente. Ok. E há muitos vídeos no YouTube em alemão. Conheceste a voz do Mariusz Kłabek? Não vi nenhum vídeos do Mariusz Kłabek. Ok, é porque ele faz vozes, ele faz locução para uma série de vídeos promocionais e de explicativos, informativos, portanto os da Nextcloud, grande parte deles são com a voz dele. Ok. Não sei se já tinhas reparado. Não tinha reparado, e já vi vários vídeos. Agora tenho que ver outra vez. Não, estes serão vídeos de youtubers que gostam de tech e que estavam a fazer reviews, e havia um que tinha um canal em que explicava várias coisas sobre os dispositivos de voo, e tinha um vídeo em inglês que explicava como fazer o setup disto, só que estava a fazer o setup para uma geração anterior. Okay. Portanto, haviam diferenças na interface da aplicação. Não eram diferenças muito grandes, eram diferenças mais de detalharia, mas que faziam com que o processo não fosse exatamente igual, até porque os dispositivos fisicamente também não são exatamente iguais. Dava para entender-se o que é que tinhas de fazer para iniciar o processo, mas não era o suficiente para saberes exatamente como é que era o processo inteiro. Felizmente, o próprio software, quando tu inicias o processo, ajuda-te. ele diz-te, explica-te passo a passo. Tão fofinho.
o que é que tens de fazer. Sim, é que... E é mesmo muito simples. É só ligares os dispositivos à eletricidade, carregares o dispositivo no que já está sincronizado durante um segundo. Aquilo depois, ao fim de 2 minutos, carregas no terceiro dispositivo e eles sincronizam-se todos entre eles. E a partir desse momento está feito, não é preciso fazer mais nada. No outro até tinhas de andar a introduzir chaves e coisas desse tipo. Neste não precisas fazer nada disso, é opcional. Podes mudar a password default, podes fazer coisas desse tipo, mas não precisas de fazer o setup dessa parte porque já vem tudo feito por omissão. Isso é claro, uma clara melhoria no produto. Fixe. Quantos tens agora? 3 neste momento, mas vou mandar vir mais um. Ok. Faz-me falta e já vou explicar para o que é mais adiante. Então vá, continua, dá-lhe. Recebi também um switch de 8 portas da Unify, em 4 delas são PoE. Não vou usar para isso. Exatamente, bem bonito. Não vou usar para isso, mas tendo comprado. Mas devias, compravas uns APs da Unify e ligavas 4, um em cada porta dessas, punhas um em cada divisão aí em casa, abrias uns roços na parede, está feito. Eu não tenho forma de você passar cabo Ethernet pela casa. Por isso é que eu digo, abrias uns roços na parede. Não, isso não vai acontecer. Olha que vale a pena, olha que... Não vai acontecer. E trocaste de casa, para poderes usar esse switch em condições, trocaste de casa para uma casa que dê para... Também não vai aquelas casas de Legos. em que aí tu podes escolher e dizer, olha, eu quero logo aqui um ponto de rede, quero aqui um ponto de rede e fazes logo isso. E já podias usar o switch. Nesse caso eu punha fibra, eu tinha de comprar switches de fibra. Fibra dentro de casa? Não faz sentido. Sabes quem é que tem fibra dentro de casa? Sei quem é que tem fibra dentro de casa, o gajo é maluco, portanto. Pronto, ok. Não, para dentro de casa não vale a pena teres fibra até à tua casa. Dentro da tua casa, eu já fiz essas contas, sabes? E o investimento que tu tens que fazer para teres fibra em casa. Isso sim, isso é maluco, isso é doido. E tu tens que pesar um bocado qual é que é o teu investimento para teres fibra em casa e qual é que é a tua real utilidade para aquilo. E não é, deixa de tretas. Não é. Neste momento não é. O que é que vais fazer? É future proofing. Está bem, mas future proofing, tu quando chegares ao future fazes o proofing, pá. Não é com antecipação a tecnologia fica desatualizada e tu sabes bem melhor do que eu, ou tão bem quanto eu, que a tecnologia desatualiza, a tecnologia parada desatualiza. É verdade. Parece-me que a fibra não vai desatualizar assim tão depressa, mas pronto, não é disso que a gente está a falar aqui. Por falar em Ethernet, comprei também alguns cabos Ethernet Cat6 de 30 cm para ligar os dispositivos aos switches. Faz sentido, exatamente, faz sentido. Para não ter cabos gigantescos pela casa. Fizeste como eu houve uma altura comprei corzinhas, comprei lilás, laranja, amarelo, vermelho. Eu pensei nisso, mas de 30 cm não havia. Eu disse onde é que há? Mauser. A Mauser tem na isso. Mauser? Ok. A Mauser tem. No futuro vou considerar isso. Podes fazer um switch LGBT ou só um arco-íris sem ter que ter nenhuma bandeira. Pronto, só um arco-íris fica muito a giro. É fixe, não é? Ajuda a identificar as coisas. Sem dúvida. Mas agora não vou comprar. Mas se alguma vez precisar, vou considerar seriamente a Mauser para isso. E são bons a entregar, atenção, pelo menos comigo não tenho razão de queixa. Comprei também 2 switches HDMI da Cable Expert. Tem 5 portas de entrada e 1 de saída e são capazes de fazer 4K e também tem um controle remoto para escolheres qual deles queres usar a cada momento. O problema com isto, eu não tive atenção e se calhar até nem estava escrito no site onde eu comprei, que para fazer 4K ele só dá para fazer a 25 ou 30 Hz de taxa de refrescamento. O meu ecrã faz 60. Exatamente. Mas também trabalha a 30, se tu usares a 30 também funciona. Fica uma caca porque neste caso o meu NUC, o NUC pondo a 30 ou 25 borra-se todo. Ok. Então, ele borra-se todo. Eu já fiz experiências de lá está, a culpa está mesmo no NUC. Eu também acho que sim. O monitor, eu já fiz experiências com o monitor que uso agora, que é um monitor que também faz 60 e já usei por defeito, não é por omissão, é por defeito,
usei o A30 durante um bocado e a diferença para trabalhar, ou seja, desde que não tenha imagens muito dinâmicas, consegues perfeitamente estar com elas a 30. Pronto. Eu experimentei com vários computadores sim, com portáteis e tudo. O Pro 2 que faz 4K aguentou-se na boa, ok? Ele deve ter negociado conseguido fazer uma negociação com sucesso e fez 4K na boa. O Nuke não fez, o Entro Aura não fez. Ok. E agora estou a estudar o que é que hei de fazer, porque eu queria mesmo que isto fizesse também para o Nuke. Portanto, tenho de estudar aqui a causa. De qualquer forma, eu tenho mais de 5 dispositivos para ligar este ecrã que não o Nuke. Portanto, mesmo que eu tenha que alternar entre o Nuke e o Switch, sim, continua a ser benéfico para mim. Eu tive uma coisa de um desafio desses. Aliás, acho que partilhei contigo até uma fotografia. Eu andava à procura de um switch. Não era de um switch especificamente para imagem. Era para USB-C. Ou seja, eu quero ter um cabo USB-C que sai do portátil, quero um USB-C que saia da minha LibriVox e gostava de ter um switch USB-C para poder oscilar entre um e outro ou seja, usar neste caso até usar a mesma doca e queria fazer essa oscilação. Quando eu comecei a ver que o material que eu estou à espera, gostava que fosse uma coisa super simples e que pelos vistos não é? Oscilar entre um cabo USB-C e outro não é uma coisa assim tão simples quanto isso, pelo menos em termos monetários. Portanto, os equipamentos que eu vi eram coisas para custar 150 euros, em que a única coisa que faziam era efetivamente oscilar de um sítio A para um sítio B. E então até que eu arranjei uma extensãozinha USB-C mais fêmea, e o que eu faço é, quando quero trocar, em vez de carregar um botão, troco um cabo, amarrei os dois cabos e troco um cabo pelo outro. E essa foi a minha solução. Entretanto, deixa-me dizer-te que já hoje, portanto, o meu regresso ao trabalho foi efetivamente hoje, e aquilo que e uma das coisas que eu estive a fazer e que já devia ter feito há mais tempo foi, eu tenho, e é uma dica também para ti, para quem nos ouve, eu tenho uma doca igual à tua, Diogo. Sim. Uma doca da DisplayLink que nós comprámos à Slimbook. Eu digo nós comprámos porque a encomenda foi conjunta, portanto nós em vez de comprámos duas. Eu não sei se tu usas ativamente a tua, eu uso a minha diariamente. Agora. Aliás, é exatamente essa doca que eu quero oscilar entre os dois equipamentos. Qual era o problema? O problema que eu estava a sentir era que eu tinha um consumo de CPU estupidamente elevado para aquilo que fazia. E nesta altura, como eu estou a tentar simplificar aqui o meu setup, até porque futuramente vou ter algumas alterações em termos de espaço de trabalho e não me quero alongar mais nesta altura, haverei de falar sobre isso mais à frente, noutro episódio, mas estou a tentar resolver-me usando apenas um monitor. Em vez de ter os meus habituais 2, às vezes 3 monitores, portanto é um desafio interessante, mas estou a tentar saltar. O terceiro raramente é usado, mas o vertical e o principal e o vertical normalmente utilizo com muita frequência e estou a ver se consigo fazer o desmame e consigo deixar de usar o vertical. Isso facilita uma coisa que é, em vez de eu ter que estar com dois cabos de 2 monitores para gerir, e o propósito da doca serve exatamente para isso, mas ao usar apenas um cabo é uma coisa que eu tolero. Cada vez que chego à secretária poder ligar um cabo HDMI, eu tolero isso com alguma facilidade, e isso permitiu-me fazer uma coisa que foi desinstalar o driver da DisplayLink da doca, ou seja, usar a doca como um hub USB burro, digamos assim. Não é só um USB, porque tem uma placa de som também, tem placa de rede, portanto, tudo isso funciona, mas o driver DisplayLink serve efetivamente para fazer a parte, exatamente, para fazer a parte do vídeo. E estupidamente ganhei novamente o meu computador de volta, ou seja, todo o rendimento que eu tinha do Slimbook antes de eu usar a doca, voltei a tê-lo, ou seja, habitualmente, quando eu tinha a doca a funcionar, o driver puxa-me pelo CPU e eu tinha 8 cores a bater nos 80, 90. Aliás, falámos aqui algumas vezes sobre isso, até sobre os streamings. Pelo menos em privado falámos várias vezes. Exatamente, e estava sempre a assobiar. Neste momento eu consigo estar praticamente em silêncio a trabalhar o dia todo, sendo que a única coisa que eu fiz foi remover o driver
do Display Link e ligar diretamente um cabo HDMI ao monitor. Portanto, e fiquei super contente com isso. Só uso um também, pelo que isso é uma boa novidade para mim. Pronto, eu não sei se instalaste o driver da Display Link ou não. Não sei se sentiste consumo de CPU um bocadinho, mas não particularmente muito. Mas pronto, eu não também tanto tenho. Como tu. Pronto, eu tenho 2 monitores ligados na dock, portanto isso provavelmente também vai afetar. Tentei várias soluções, tentei usar só um, tentei reduzir a resolução, tentei fazer uma série de coisas e nada teve uma diferença significativa, a não ser efetivamente a desinstalação. Portanto, eu na LibreBox nem nunca instalei o driver da Display Link, portanto tenho cabos diretos ligados nos monitores e uso 2. No portátil, como é liga e desliga, dava-me jeito que os cabos ficassem ligados na dock e não no portátil, faz mais sentido. Mas neste momento estou super satisfeito, aliás, não tenciono reverter. Pois é, como só uso um, por isso é que se calhar nunca notei essa carga toda extra que tu tens. Deve ter sido esse o motivo e assim sendo, vou fazer aqui essa faz uns testes, alteração. Pode ser diferente contigo, eu também quero ouvir a tua opinião, que será diferente da minha. Quando tiver a oportunidade testo isso. Pronto, porque agora teria que mudar aqui a minha secretária e reorganizar as coisas, que é algo que eu quero fazer, mas não neste momento. Neste momento estás a gravar, espera mais um quarto de hora, espera aí um bocadinho. Não, estou a falar em semanas. Neste momento quero dizer semanas, talvez lá para setembro. Calma, lá para setembro é amanhã, pá. Fogo. Setembro é amanhã. Sim. Mas para mim pode ser amanhã, desde que o episódio esteja gravado, pode ser amanhã. Do meio de setembro para a frente. Até lá tenho outras coisas para fazer. Há mais coisas que eu comprei. Continua, manda-nos a tua lista. A outra coisa tem que ver com uma previsão que tu fizeste no ano de 2017 para o ano de 2018. Ok. E que foi? A tua previsão era de que iria haver em Portugal algo como já existia em Espanha, que é um Linux Center. Ok, aí depois foi, está bem. E isso ficou foi uma excelente previsão que eu disse na altura, que eu adorava que fosse acontecer, mas que não acreditava que fosse acontecer e não aconteceu, infelizmente, e é algo que ficou-me sempre com uma pulga atrás da orelha, por um motivo triste, que foi a liquidação do stock da LibreTrend, por deixar de ir fabricar os dispositivos, e fabricar e vender dispositivos de hardware. Sim. Surgiu uma oportunidade de eu comprar hardware extra e de ajudar a concretizar essa tua ideia. A ideia não vai acontecer da mesma forma, não vai haver um local fixo e físico chamado Linux Center, mas neste momento o que vai acontecer é que eu vou usar as minhas 5 LibreBoxes e periféricos que eu comprei, inclusive 5 monitores, 5 conjuntos de teclados e rato, e estou a validar agora também webcams, isto e mais uns pauzinhos com umas extensões e coisas desse tipo, vão ser uma espécie de Linux Center móvel, itinerante, exatamente. Irei onde houver uma conferência de comunidade de software livre ou podcasting ou Creative Commons ou da Wikimedia ou o que for, e onde solicitem a minha presença. Em alguns casos poderei ir eventualmente a preço de custo, ou seja, tenho que me ajudar a ir até lá, exatamente, e o alojamento, eventualmente, ou pelo menos em parte. Outros casos, por ser muito perto, não poderá não se justificar pagarem nada. Claro que sim. Mas a ideia é essa, dar apoio. Comprei também um projetor, portanto eu consigo montar uma mini conferência ou um mini workshop em quase qualquer lado. E como comprei também uma mesa de campismo, por outro motivo completamente diferente, e 2 cadeiras, também consigo levar uma espécie de boot digital para representar, por exemplo, a comunidade do Ubuntu ou o que for, em vários locais. Pergunta que eu tenho para te fazer: compraste uma toalha cor de laranja? Não comprei uma toalha cor de laranja, mas sei que a comunidade do Ubuntu PT tem uma toalha cor de laranja que pode perfeitamente emprestar para estes vídeos. Não tem? Não sei se ainda tem.
Não sabes se ainda tem? Eu nunca, aliás, a única vez que eu ouvi falar numa toalha cor de laranja da comunidade foi numa altura em que eu ainda não era ativo na comunidade, portanto já foi uns anos valentes, e não sei se essa toalha eu tinha a ainda ideia existe. de ter visto uma toalha Não, na moita. não. É pá, se calhar sonhei com isso. Talvez tenhas sonhado. Não havia toalha nenhuma. Mas eu vais à Feira peço dos uma Tecidos. toalha, mas eu Sim, peço uma toalha canónica, ele não vem que seja preço. vais à Feira dos Tecidos, levas lá o Pantone e eles arranjam-te um lençol ou uma porção. Quando se fala uma toalha, um tecido às vezes é bastante mais eficaz que uma toalha, até porque se consegue moldar melhor do que uma toalha, que normalmente tem mais rigidez e mais. Mas pronto, mas olha, parece muito bem, acho que sim. Agora só falta uma coisa, eu só vejo aí uma coisa que está em falta, que é tu teres podes arranjar uma carrinha para onde forma ou para não estar a falar de um dispêndio muito elevado, mas tu arranjasses uma carrinha, e olha que não é muito difícil tu arranjares uma carrinha que não seja assim o último grito em termos de novidade, e equipá-la, e aí tornava a coisa ainda bastante mais interessante. Sim, mas eu não estou disposto a gastar muito mais dinheiro nisto, que ainda foi então, algo. Paras agora a meio, pá. Então, ou paras a meio. Não, o resto tem que ser outra pessoa que queira fazer isso acontecer, que faça. Eu estou disposto a colaborar. E não sei se já deves ter visto certamente os vídeos dos web café que a comunidade do Ubuntu FR faz, em que leva basicamente uma espécie de cibercafé em eventos como aliás, eles são ótimos a fazer isso, quer dizer, isso não festivais musicais gigantescos. Eles juntam-se com o pessoal da Mozilla FR e com outras associações e montam um cibercafé e mostram às pessoas, e muita gente vê pela primeira vez o que é o Ubuntu e o que é que são, e passa a perceber o que é o software livre e tudo isso, e porque eles montam um conjunto de atividades engraçadas que atraem as pessoas à boot e oferecem acesso à internet de borla. Esse é sempre um grande desafio, mas eu para isso consigo-te ajudar, para essa parte consigo-te ajudar, tenho material em casa para isso. Sim. As minhas Wi-Fi boxes para que te conseguem resolver a Ansol tem também alguns APs e tudo isso. O problema não é os APs, o problema é a internet chegar aos APs. É aí que eu te consigo ajudar. Exatamente. Eu tenho forma de resolver isso. Só tens que arranjar energia elétrica, mas também precisas para as LibreBoxes, portanto há estela. E pode ser monitores e tudo isso. Exatamente. Ok. Então temos aqui um esquema muito interessante. Temos um esquema muito interessante, sim. Portanto, é uma coisa. A comunidade, se quiserem, isto é obviamente uma coisa para o pós-Covid, e o pessoal da comunidade, quando tiverem um evento ou quiserem realizar um evento no pós-Covid e precisarem de equipamento, contatem-me que eu, se puder, irei. Por acaso é uma questão interessante, não é? Quando é que será o pós-Covid? Sim, e mesmo ainda no Covid, durante este período de Covid, haverá uma certa altura em que o risco será muito menor e em que se pode, tendo alguns cuidados, começar a realizar alguns tipos de algumas atividades. Sim, também acredito. Estou confiante. Além disso, e não me vou alargar muito mais porque estamos a chegar ao fim do episódio quase. Eu por acaso ia já meter a bucha do encontro da comunidade este mês, agora a história do pós-Covid e não sei o quê, mas pronto. Sim, só quero dizer uma coisa, é que durante esta semana começam a ser enviados os Spine Tab, e os Spine Tabs devem estar mesmo a chegar, e será uma compra que eu estou muito ansiosamente à espera. Acredito. Quanto tempo é que eles costumam demorar a chegar? Desde o envio eu acho que da última vez chegaram muito mais rapidamente do que eu estava à espera, mas eu já não me lembro quanto. Tipo uma semana? Tenho ideia de uma semana para aí. Okay. Uma semana para aí. Pelo que, pronto, em breve teremos de falar disso e de outra coisa que eu tinha aqui para falar, mas que era mais um episódio inteiro, se calhar. Que era sobre o quê? Sobre as minhas ações de reestruturação da minha rede cá de casa, para concretizar coisas que eu falei anteriormente e que será assunto para um próximo episódio, eventualmente. Sim, eu tenho aí temas que se tocam, portanto a gente vai ter que comparar resultados. Ok, fixe. Mas tu não queres fechar isto? Eu preciso falar contigo. Porque fiquei com a pulga atrás da orelha da última vez que nós falámos sobre virtualização e sobre o Virt Manager,
e posso dizer que a minha primeira experiência, eu não sei se acho que partilhei contigo, a minha primeira experiência não foi a mais positiva. Sim, portanto eu instalei aquilo e aquilo não correu bem à primeira, e estou a falar da minha LibreBox, ou seja, eu experimentei logo a seguir ao episódio na LibreBox e a coisa não correu muito bem. Depois, numa das minhas deslocações, experimentei no portátil e aquilo foi sem espinhas, correu muito bem. Tem algumas coisas, que me chateiam, como por exemplo aquela coisa, uma funcionalidade ótima do VirtualBox, que é o disco expandir à medida que é utilizado, ou seja, tu não ocupas efetivamente espaço no disco rígido, e o VirtManager não faz isso. Portanto, tu quando defines um disco rígido com 20 GB, são 20 GB que herderam do teu sim, fica, do teu disco físico. Não faz steel provisioning. Exatamente, não sei se o nome técnico é esse, mas no VirtualBox eles chamam-lhe o expandir dinamicamente, ou seja, à medida que vais enchendo, é uma espécie de um zip file, ou seja, à medida que ele vai crescendo, ou de um tar file, à medida que ele vai crescendo é que ele vai ocupando disco. Mas pronto, tentei no portátil e fiquei, ou seja, compensei, fiquei meio, ou seja, na LibreBox não deu, mas aqui deu. Logo de seguida experimentei na LibreBox e funcionou também, portanto houve ali alguma coisa que não correu bem à primeira, mas da segunda vez não mudei rigorosamente nada, só repeti os passos e a coisa correu bem. E estou muito agradado com o desempenho, tenho-te a dizer que estou muito agradado com o desempenho eu uso para uma coisa muito específica. Eu não confio no TeamViewer, mas de vez em quando tenho que o utilizar. E então só tolero utilizar o TeamViewer se for dentro de uma máquina virtual. E ultimamente estava a ter alguns problemas com o VirtualBox, não sei se era do VirtualBox, se era do TeamViewer, se era das minhas mãos, também pode ser. E posso dizer que nesta altura, portanto, preparei uma máquina virtual só para usar o TeamViewer, é uma coisa que eu faço em quase todos os computadores que uso, e impecável, sem problemas, não tenho o mínimo problema. Aliás, estou seriamente a pensar, não em todo lado, porque o VirtualBox ainda me faz falta em alguns contextos, mas se calhar a dependência que eu tinha de VirtualBox neste momento poderá ser substituída pelo VirtManager. Ok, ainda bem que se serve bem, é isso que interessa, e não temos de ficar preso a uma só solução, podes continuar a usar as duas. Exatamente. Portanto, onde te fizer falta, acho bem que continuas a utilizar. Sobre este tema, tivemos também algum feedback. O Tiago Carreira, logo no dia a seguir à publicação do episódio, ou no próprio dia, já não me lembro bem, mandou-nos uma mensagem no Telegram do Ubuntu PT, a dizer: em relação ao Docker versus máquina virtual, eis a minha opinião. Acho que é mais fácil perceber todos os conceitos de uma máquina virtual do que de containers. Basta dizeres que uma máquina virtual é um computador dentro de outro, e de uma penada que saiba para que... Espera aí, está aqui. Basta dizeres que uma VM é um computador dentro de outro, e qualquer alma penada que saiba o que é um computador consegue chegar lá. Já um container tem muitas nuances técnicas e pormenores não óbvios à primeira vista, mas se não contares com a facilidade em perceber a tecnologia por trás, acho que é mais fácil experimentar software com containers. Quando as coisas são feitas a pensar em user-friendly do que com uma VM. Tens de treinar mais a tua declamação, pá. Não estás, está pouco fluido. Tá. Até porque eu não li a mensagem antes e agora estou a ler a mensagem pela primeira vez. Não ensaiaste, meu caro, não ensaiaste. Não. Tirando o exemplo do Nextcloud que mencionaste no episódio 105, a única coisa que tens de fazer, e se já tiveres Docker instalado, é docker run -d -p 8080 Nextcloud e aceder ao endereço do Nextcloud, que é localhost 8080. Não é preciso fazer as coisas todas que mencionaste. Estou a guiar-me pelo que disseste, nunca o fiz, mas não acho que seja mais fácil do que um comando. Agora, sem dúvida que para começar a fazer alterações ao base, etc., é preciso conhecer melhor o Docker, e concordo que a curva de aprendizagem é maior do que para containers do que para VM, para máquinas virtuais. Certo. Aquilo que defendo é o cenário que é experimentar esta coisa agora
é mais rápido e mais simples. Só um apelo, gente, não façam muitos, não deem muito feedback aos nossos episódios, porque senão o Diogo vai ler cada uma das vossas mensagens, cada um dos vossos e-mails, e isto vai tornar-se muito maçador, ok? Portanto, façam comentários aos episódios, mas QB, e de forma o mais possível telegráfico, que é para o Diogo não se engasgar todo a ler as vossas mensagens. Ok, mas pronto, seja como for, sim, eu acho que as opiniões, cada um tem a sua e depende da finalidade e depende um bocado do percurso de cada um também, dos interesses. O Tiago, aliás, ele já esteve aqui também, portanto já falámos com ele várias vezes, ele partilhamos conversas sempre que possível com ele. Ele é um grande defensor do Docker, portanto é normal que assim seja. Eu na altura expliquei as minhas... fez apresentações fixes sobre Docker. Exatamente. No Europe. Então os vídeos estão todos disponíveis, podem ir ver. É preciso, e eu na altura expliquei também as minhas razões para ser fã do VirtualBox, mas como tu disseste há bocadinho, Diogo, e muito bem, o importante aqui é nós termos opções e podemos escolher aquilo que, das duas uma, ou aquilo que melhor serve o nosso propósito naquele momento, ou então aquilo que naquela altura me apetece utilizar. Às vezes é uma questão de apetite também e de vontades. Às vezes não é uma explicação muito técnica, é mesmo só uma questão de vontades. Mas pronto. Olha, fala-nos do episódio, fala-nos do encontro da comunidade deste mês, para fecharmos isto. Ok, vai realizar-se dia 24 de setembro, será um torneio de Super Tux Kart, mas mais ou menos nos mesmos termos que se realizou no primeiro encontro, e vamos tentar utilizar a nova versão de Super Tux Kart que saiu há dias, a versão 1.2. Ok. Vamos lá ver. De resto, temos ainda... Diz. Também realizou-se há dias o encontro da comunidade. Bem lembrado. Eu não participei porque não estava em casa naquele momento. Tive que me ausentar. Acho que o Tiago também não teve, infelizmente, essa oportunidade. Não, também estava ocupado. Também não consegui. Portanto, é uma pena porque, ao que sei, correu muito bem. Sim, e tive um feedback muito positivo. Sim. Foi muito bem participado. Aliás, muita gente, muito interesse. Malta que começou a minerar, porque eu entretanto já ouvi o Cripto Café e já sei dessas novidades também. O Pedro não contou tudo na altura. Eu perguntei-lhe, pedi um feedback no dia a seguir, mas entretanto foi bastante positivo e é bom. E outra coisa que me agrada também é os encontros poderem sobreviver sem ter que estar lá sempre o Tiago, ou o Diogo, ou o Jaime, portanto, as coisas têm que ser dinâmicas e têm que viver também com a mesma liberdade e com a mesma independência com que tudo o resto que acontece no seio da comunidade, ou pelo menos que se tenta que assim seja. Podem encontrar-nos em podcastabundoportugal.org, no Telegram, nas redes sociais e também no vosso podcatcher, procurando por Podcast Ubuntu Portugal. E também podem ouvir-nos na Rádio Zero todas as quintas-feiras a partir das 22h03. Este show é produzido por mim, Diogo Constantino, pelo Tiago Carrondo e editado pelo Sr. Podcast. Até à próxima! Até à próxima!